Bom dia, meninas. No nosso último encontro, nós falávamos aí sobre intervenção do Estado na propriedade privada, falamos sobre os meios interventivos e paramos na classificação da desapropriação. Falamos sobre desapropriação e apontei para vocês que a desapropriação é uma ferramenta de intervenção do Estado na propriedade privada que promove uma forma de aquisição originária de bem por parte do Estado. Então, o Estado está adquirindo originariamente aquela propriedade, aquele bem. Mas por que aquisição originária? Porque a desapropriação, quando ela é decretada, o Estado não quer saber a opinião do proprietário. A opinião do proprietário não conta. Por isso que é uma forma de aquisição originária, né? Falamos sobre as principais formas de classificação, falamos sobre o procedimento, né? E ficou faltando algumas observações. A primeira observação que é importante dizer aqui é a diferença entre desapropriação e confisco, pena de perdimento. São coisas diferentes? São coisas diferentes. A desapropriação e o confisco são duas formas de expropriação. Uma depende de indenização, a outra independe de indenização. A desapropriação depende de indenização. Indenização essa que pode ser, em regra, em dinheiro, à vista, né, correspondente ao valor real do imóvel, mas nós temos também aquela indenização em títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária, quando a desapropriação tem como objeto a função ou descumprimento da função social da propriedade. Então, quando ocorre o descumprimento da função social da propriedade e o Estado promove a desapropriação, nós teremos o pagamento dessa indenização. Mas no caso de imóvel urbano, será pago em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Se tratando de imóvel rural, será pago através de títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos a começar do segundo ano. Já no confisco, não existe indenização. Por que não? O confisco nada mais é do que a pena de perdimento que vocês estudaram lá no direito penal, no processo penal. Ou seja, o proprietário pratica crimes se utilizando daquele bem. Então, o veículo para a prática do crime é o bem. E, em razão disso, nós temos uma condenação, né, penal, e essa condenação penal acaba por ocasionar aí o confisco ou a pena de perdimento. Professor, só por condenação penal? Não, na verdade não. Tem procedimentos administrativos que também geram o confisco. Tá? A título de exemplo, apreensões realizadas pela Receita Federal. Produtos que entram no Brasil sem passar pelo devido procedimento de aduana, procedimento aduaneiro. Nesse caso, né, se a pessoa que trouxe esse produto, essa mercadoria, não estiver disposta a pagar os tributos, bem como a multa, né, ela vai perder o bem, pena de confisco. Então, são coisas diferentes. São formas de expropriação, mas enquanto na desapropriação nós temos a indenização, no confisco não há que se falar em indenização, porque ele decorre da prática de ilícitos. Prática de ilícitos. Ok? Bom, seguindo aí, algumas observações, né, importantes. Como eu disse para vocês na aula passada, o procedimento da desapropriação, ele ocorre em dois momentos. Nós temos dois procedimentos de desapropriação. O primeiro procedimento, a primeira grande fase da desapropriação, que é o procedimento administrativo, esse sempre vai ocorrer, e o procedimento judicial, através da ação de desapropriação, que pode ou não ocorrer. O primeiro procedimento, que é o procedimento administrativo, nós temos duas fases. A fase declaratória, onde se faz os estudos para verificar se realmente
é necessária a desapropriação daquele bem, onde se faz a avaliação do bem e a confecção do decreto. Com a publicação do decreto de expropriação, nós temos início na fase externa. O decreto, devidamente publicado, nós temos um oficial do ente federado que está promovendo a expropriação, buscando contato com o proprietário, e ele vai apresentar para esse proprietário não só cópia do decreto, como também cópia do laudo de avaliação, bem como cópia de uma minuta de um contrato. Nesse momento, o proprietário tem dois caminhos. Ou ele aceita a proposta do ente federado, ou ele nega a proposta. Se ele aceita a proposta, ele assina o contrato e acabou aí. Nós temos a chamada desapropriação consensual ou desapropriação amigável. Quando ocorre a desapropriação amigável? Quando o Estado, o ente expropriante, apresenta essa proposta, apresenta o decreto, apresenta o contrato, e o proprietário aceita a proposta. Aceitando a proposta, ele assina o contrato e acabou aí. Há necessidade da fase judicial, do procedimento judicial? Claro que não. Se foi amigável. Por outro lado, o proprietário pode falar, opa, peraí, o procedimento foi ilegal, ou então, que é mais comum, eu não aceito esse valor. Esse valor aí apresentado não corresponde ao valor real do imóvel. Não correspondendo ao valor real do imóvel, nós vamos ter a discussão na via judicial através da ação de desapropriação. Então, o poder público vai propor a ação de desapropriação. O Estado propõe a ação de desapropriação. Qual o rito dessa ação de desapropriação? É o antigo rito comum ordinário, né? Que atualmente, com o novo Código de Processo Civil de 2015, é o rito geral previsto no Código de Processo Civil. Em regra, é esse rito, é esse procedimento comum, geral, lá do CPC. Então, nós temos a citação do expropriado, para comparecer em audiência tentativa de conciliação. Não sendo possível a conciliação, é marcado o prazo para apresentação de defesa. Então, segue aquele procedimento que vocês já sabem lá do processo civil. Então, linhas gerais, é isso. Bom, agora é importante que vocês anotem aí algumas observações que não estão no material, tá? Então, fiquem atentos. Esperar alguns minutos aí para você pegar o material para anotar algumas observações de prova sobre desapropriação. Bom, vamos lá. A primeira observação é a seguinte: o que eu falei para vocês? Que a ação de desapropriação segue o rito geral do Código de Processo Civil. Sempre vai ser assim? Não, tem uma exceção. Essa exceção, ela está no próprio texto da Constituição Federal. Qual que é essa exceção, professor? No caso de desapropriação para reforma agrária, tá? A ação de desapropriação que tenha como objeto a reforma agrária, ela será por um rito sumário previsto em lei especial. Professor, mas rito sumário não tem mais no Código de Processo Civil. Realmente, não tem, acabou. Por isso que eu estou falando para vocês. Tá? Previsto em lei especial, lei específica. Tá joia? Então, primeira observação que vocês devem anotar aí: a desapropriação para a reforma agrária seguirá procedimento sumário previsto em lei específica.
Tranquilo até aí? Conseguiu anotar, Relic? O senhor pode repetir de novo, por favor? Repetindo, ó. A desapropriação para a reforma agrária seguirá procedimento sumário previsto em lei específica. Segunda observação, gente, olha aqui, ó. Quando a gente fala em desapropriação, nós temos, no mínimo, que enfrentar 3 competências, tá? Falou em desapropriação, eu tenho que estudar, no mínimo, 3 competências. Que competências são essas? Olha aqui, ó. Competência para legislar, competência para decretar e competência para executar a desapropriação. Certo? Primeira competência. Competência para legislar. A quem compete legislar sobre desapropriação? Conforme a gente pode ver no artigo 22 da Constituição Federal, a competência para legislar sobre desapropriação é uma competência privativa da União. Tá certo? Então, a primeira competência, competência privativa da União para legislar sobre desapropriação, conforme artigo 22 da Constituição Federal. Segunda competência, competência para decretar. Quem pode decretar? Será que qualquer pessoa pode decretar? Em parte, nós já discutimos isso na aula passada, quando nós falamos sobre a classificação, né? Mas vamos lá. Quem pode decretar? Os entes federados, tá? União, estados, PF e municípios. Além dos entes federados, nós temos, de forma especial, algumas autarquias, conforme previsão legal, podendo também decretar a desapropriação. A título de exemplo, o DENIT, tá? Então, além dos entes federados, algumas autarquias, como o DENIT, têm aí a competência para decretar desapropriação. E a última competência, competência para executar atos de desapropriação. É óbvio que os entes federados têm, de forma direta, as autarquias, algumas autarquias também têm, mas atenção, além dos entes federados e de algumas autarquias, as concessionárias e permissionárias de serviço público também podem executar atos de desapropriação. Beleza? Então vamos anotar? Notem assim, ó. Vocês anotaram a primeira observação. Segunda observação. Competências sobre desapropriação, 2 pontos. Competências sobre desapropriação, 2 pontos. Letra A, competência para legislar. 2 pontos. União, artigo 22 da CF. Letra A, competência para legislar. 2 pontos. Competência da União, artigo 22 da CF. Ponto e vírgula. Letra B, competência para decretar, 2 pontos. Competência para decretar, 2 pontos. Compete aos entes federados e algumas autarquias, excepcionalmente, compete aos entes federados e, excepcionalmente, algumas autarquias, fica melhor. Compete aos entes federados e, excepcionalmente,
algumas autarquias, conforme compete aos entes federados e, excepcionalmente, a algumas autarquias, como, por exemplo, o DENIT. Ponto e vírgula, letra C. Letra C. Competência para executar. Dois pontos. Competência para executar. Dois pontos. Entes federados, algumas autarquias e concessionárias e permissionárias de serviço público. Entes federados, algumas autarquias e concessionárias e permissionárias de serviço público. Tranquilo até aí? Dúvidas? Milena, Felipe, Amanda, tudo tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Gente, a terceira observação é um palavrão, tá? Anote o palavrão aí. Predestinação. Predestinação lícita. Predestinação. Predestinação lícita. Essa é a terceira observação. O que é a predestinação, gente? É a mudança de finalidade de forma lícita. A casa do Relic, é objeto de desapropriação. O município, né, lá onde ele mora, determina a desapropriação da casa do Relic. E aí, tem ali o objetivo, né, dessa desapropriação. Qual que é o objetivo do município? É construir, onde é a casa do Relic, uma nova escola municipal. Ok? Bom, finalidade pública, interesse público, bem comum, construir uma nova escola. Depois que é promovida a desapropriação, depois que ocorre a desapropriação, o município vira e fala assim, opa, peraí, mas na verdade, nesse local aí, o melhor é que a gente venha construir um novo hospital. Vamos construir a escola em outro local. Então, ali onde é a casa do Relic, será construído um novo hospital público. Mudou o destino? Mudou a finalidade? Mudou. Predestinação. Nesse caso, lícita. Por quê? A escola é bem comum? É de interesse coletivo? Sim. Mas o hospital também é de interesse coletivo? Sim. O proprietário, no caso, o ex-proprietário, o Relic, pode alegar essa mudança de finalidade para reaver o bem? Não. Por quê? Que continua sendo de interesse coletivo. Tá joia? Isso é a predestinação lícita. Beleza? Então coloquem aí, predestinação lícita. Ocorre quando? Ocorre quando é modificada a finalidade barra destinação. Ocorre quando é modificada a finalidade barra destinação do bem objeto da desapropriação, mas mantendo o interesse coletivo. Bem objeto da desapropriação, mas mantendo o interesse coletivo. Bom, tranquilo?
Quarta observação, outro palavrão para vocês anotarem aí. Retrocessão. Retrocessão, tá? Retrocessão. Vamos lá, o que é retrocessão? Né? Retrocessão é o seguinte acontecimento. O bem que foi objeto da desapropriação já integrou de forma definitiva o patrimônio do ente público. Então, aquela casa que era do Relic já não é mais efetivamente dele. Aquela casa que era do Relic, que foi objeto da desapropriação, já integrou de forma definitiva o patrimônio do município. Depois que isso ocorre, o município já indenizou o Relic, já fez a transferência para o nome do município no cartório de registro de imóveis competente. O município, depois disso tudo pronto, o município desiste. Mas o bem já está no nome dele, já integra o patrimônio do município. Ele pode desistir? Pode. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que oferecer o bem ao Relic para que ele venha a comprar o bem, mas pelo preço atual. Pelo preço atual. Certo? Bom, qual é a grande discussão sobre a retrocessão? Se ela tem natureza de direito pessoal ou se ela tem natureza de direito real. Natureza de direito pessoal ou natureza de direito real. Se você entende que ela tem natureza de direito pessoal, o oferecimento do bem tem que ser a pessoa do ex-proprietário. Se você entende que a retrocessão tem natureza de direito real, você tem que oferecer ao atual proprietário. Professor, mas se houve a desapropriação, o atual proprietário é o Estado. Não é bem assim, não. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Eu vou contar aqui para vocês um caso real da minha família. Isso aconteceu na minha família. Meu avô paterno, ele tinha uma chácara próximo a Goiânia. Tá? Ele tinha uma chácara próximo a Goiânia. Essa chácara pequena, 8 alqueires, 9 alqueires, ela foi 2 vezes atingida por uma chácara tão pequena e 2 vezes atingida por uma intervenção do Estado na propriedade privada, por 2 formas de intervenção diferentes. A primeira forma de intervenção foi uma desapropriação. Quando? Quando foi traçada a primeira rota da ferrovia Norte-Sul. Então, a ferrovia Norte-Sul passava numa parte dessa chácara. E a segunda foi uma linha de transmissão que passou também dentro da chácara. Uma chácara tão pequena, atingida 2 vezes, né, por intervenções do Estado. A linha de transmissão é um servidão administrativo, a gente já estudou isso, e ela se efetivou. A desapropriação também se efetivou, só que a maioria que não sabe, a rota, né, o traçado da ferrovia Norte-Sul, ela foi alterada 2, 3, 4 vezes. Tá? Quando do primeiro traçado, quem iria executar a tarefa de construção da rodovia era o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. Com a redemocratização, com a mudança de objetivos, né, nem sempre lícitos, a execução da obra passou para a mão da iniciativa privada e o traçado mudou. Né? O traçado mudou. Só que já tinha sido feita a desapropriação. Então, meu avô já tinha sido desapropriado e já tinha, inclusive, recebido pela desapropriação. O bem não era mais dele. Aí vem os novos executores da obra e falam, não, esse traçado que o Exército marcou aí está errado. Vamos fazer um novo traçado. Tinha que ganhar dinheiro, né? Isso depois, anos depois,
o que eu estou falando aqui se mostrou verdadeiro, tendo em vista as várias ações, inclusive da Polícia Federal, né, que hoje correm aí pelo Judiciário, de fraudes que ocorreram nesse momento histórico aí da Ferrovia Norte-Sul. Bom, de qualquer forma, meu avô faleceu nesse meio do caminho aí. Meu avô faleceu, minha avó faleceu, houve o inventário do meu avô, né? Esse bem, eram 12 filhos, né? Desses 12 filhos, na época, eu acho que tinha 10 vivos, né? Tinha os sobrinhos também, os netos. Foi feito o inventário e foi vendido esse bem. Olha só, foi vendido. A chácara foi vendida. O comprador sabia dessa parte desapropriada. Quando houve a retrocessão, já tinha sido feita a transferência de domínio do restante da chácara para o novo proprietário. Veio a retrocessão. A União tinha que ofertar a chácara para quem? Tinha que ofertar esse bem que ela tinha desistido da desapropriação, né? Ela tinha que ofertar para quem? Para o espólio do meu avô, para o antigo proprietário, ou para o atual proprietário. Então, quando eu falo a natureza, se é de direito pessoal, que novela, a Milena está aqui, que novela, professor? Realmente, é uma novela da vida real, viu, Milena? Vai ofertar para quem esse bem, Milena? Para o espólio do meu avô ou para o atual proprietário? Né? Se você entende que a retrocessão tem natureza de direito real, ela se vincula à coisa, à chácara. Se você entende que a retrocessão tem natureza de direito pessoal, ela se vincula à pessoa, ao espólio. Né? Eu, particularmente, acredito que o correto seria, ó, o verbo, né? Seria a retrocessão se vincular à coisa. Mas o que prevalece na doutrina e na jurisprudência é que a retrocessão se vincula à pessoa, logo ela tem natureza de direito pessoal. Nesse caso concreto, real, que eu estou passando para vocês, foi ofertado a chácara, esse pedacinho uma faixa de poucos metros, né, de 50 metros, que passava numa parte dessa chácara, foi ofertado para quem? Para o espólio do meu avô. Por quê? Porque ela tem natureza de direito pessoal e não de direito real. Tá bom? Primeira observação sobre retrocessão. Segunda observação sobre retrocessão. Nós não podemos confundir retrocessão com a desistência do procedimento de desapropriação. A retrocessão é um procedimento que visa ofertar o bem desapropriado ao antigo proprietário, tendo em vista da desistência, mas ela já tinha se efetivado, a desapropriação já tinha se efetivado. Então, aquele bem já tinha integrado de forma definitiva ao patrimônio do Estado. A desistência da desapropriação, do procedimento, nada mais é do que o que nós aprendemos lá nos atos administrativos de revogação. Mas durante o procedimento, logo, o bem ainda não integrou de forma definitiva o patrimônio do ente federado. Tá joia? Então, fica essas duas observações sobre a retrocessão. Tá joia? Primeiro, nós temos que lembrar que prevalece que a retrocessão tem natureza de direito pessoal. É o que prevalece. Eu, particularmente, não concordo. Até mesmo porque eu vivi isso na prática. E, segundo, a retrocessão não se confunde com desistência. São coisas diferentes. Beleza, até aí? Tranquilo, gente? Bom, vamos seguir então. Ó, terminamos aí intervenção do Estado na propriedade privada. A gente vai falar sobre o que agora? Começar a falar sobre o controle da administração pública. Tá? A gente começa a discutir aí o controle da administração pública. Na próxima semana a gente termina essa discussão.
Hoje é dia 2, próxima semana dia 9, e a outra já é a terceira VA, dia 16, ó. Então semana que vem tem que fechar o conteúdo aí. Esse material sobre controle da administração pública já foi disponibilizado para vocês no AVA, já está no AVA, tá? E nós vamos estar discutindo aqui um pouco sobre a introdução, essa parte inicial do controle da administração pública, certo? Ferramenta de controle, as ferramentas de controle da administração pública, elas têm aí um objetivo extremamente importante para o Estado, né? Que é verificar não só a legalidade dos atos praticados por órgãos da administração pública, mas também verificar se aqueles atos continuam sendo convenientes e oportunos. A partir do momento que o ato é um ato ilegal, é um ato inconveniente, é um ato inoportuno, cabe aí às 3 esferas de controle: a esfera administrativa, a esfera judicial e a esfera legislativa, atuar através das diversas formas, das diversas ferramentas de intervenção, buscando que esses atos sejam revogados ou anulados, dependendo do caso concreto. Tá? Então, o primeiro momento que nós temos que discutir aqui é justamente entender que o controle, esse controle, né, da administração pública, é um controle realizado não só sobre o executivo, mas sobre todo e qualquer órgão que desempenha a administração pública. A gente tem que rememorar algo que nós discutimos muito no semestre passado, que dentro do legislativo e dentro do judiciário nós também temos órgãos que desempenham atividades administrativas. Então, o controle da administração pública não é o controle sobre o executivo. O controle da administração pública é o controle sobre todo e qualquer órgão do legislativo, do executivo e do judiciário que desempenha atividade administrativa. Tá? No material que eu postei para vocês sobre controle, está lá assim, ó. Todas as atividades discricionárias e vinculadas da administração pública estão subordinadas à lei. Sendo assim, é natural que a administração pública não possa ir além da competência e dos limites traçados pelas normas. Quando eu falo aqui em administração pública, são órgãos de administração de todos os poderes. Certo? Bom, quais são os princípios orientadores desse controle? Primeiro, a gente tem lá o LIMP, do caput do artigo 37, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas nós também temos um princípio de ordem constitucional, que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante aqui quando se fala em controle da administração pública, que é o princípio dos freios e contrapesos. O princípio dos freios e contrapesos, ele fala o quê? O que ele nos ensina? Os poderes são poderes independentes, mas harmônicos entre si. Poderes independentes, mas harmônicos entre si. Isso quer dizer o quê? Que nos limites do texto constitucional, um poder fiscaliza, controla o outro. Um poder fiscaliza e controla o outro. Professor, alguns exemplos de ferramentas para a gente sair desse mundo abstrato. Gente, o impeachment de um presidente da República, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, nós já passamos por 2. Né? Procedimento de impeachment. O que é o procedimento de impeachment? É um processo de natureza administrativa. Por quê? O presidente da República pratica infrações administrativas. O crime de responsabilidade nada mais é do que uma infração administrativa que pode ou não ter reflexo no ambiente penal. Pode ou não ter um espelhamento lá no direito penal.
O crime de responsabilidade é uma infração administrativa que pode levar ao impeachment do presidente da República. Certo? Bom, vamos entender. O impeachment, que é uma das ferramentas de controle do legislativo sobre o executivo e também do legislativo sobre o judiciário, pela prática de crimes de responsabilidade, pela prática de infrações administrativas, está expressando aí o princípio dos pesos e contrapesos. Um poder é autônomo em relação aos outros, né? Mas ele sofre controle nos limites da Constituição. Não é a Constituição que fala sobre a possibilidade de impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade? Né? Então, praticou crime de responsabilidade. Pode, não deve, pode ocorrer o impeachment. Por que pode ocorrer o impeachment? Porque a decisão do impeachment é uma decisão política e não jurídica. Depois que o processamento de impeachment é autorizado pelos deputados, pela Câmara dos Deputados, o Senado julga esse processo de impeachment e a sua decisão é eminentemente política e não jurídica. Tanto é que se ele verificar que o presidente praticou 1000 crimes de responsabilidade, se ele entender que ele deve manter o presidente, ele simplesmente manda arquivar o processo de impeachment. Ah, é assim, professor? É assim. A decisão é política. Se o Senado entender que é mais importante, naquele momento, a manutenção do presidente, mesmo sabendo que ele praticou crimes de responsabilidade, ele vai manter o presidente da República. Certo? Bom, é só um exemplo para ilustrar para vocês a importância dos freios e contrapesos aqui. Tá? O impeachment também pode recair aí sobre os ministros do Supremo, né? Mas mostrando bem esse princípio dos freios e contrapesos. Então, qual que é o objetivo do controle da administração pública? O objetivo é confirmar ou desfazer atos da própria administração. Confirmar ou desfazer. Confirmar quando o ato for legal, conveniente e oportuno. Desfazer quando o ato foi ilegal, inconveniente ou inoportuno. Bom, vamos lá. Quais são as espécies ou classificação desses controles? Nós temos aí 3 formas principais, segundo a doutrina, em especial o professor Diógenes Gasparini, para se classificar o controle da administração pública. Primeira forma de se classificar o controle da administração pública é em relação ao órgão. Ou seja, o órgão que está exercendo o controle, está desempenhando a função de controle, ele tem uma atividade administrativa, ele está praticando atos de administração, esse órgão está praticando atos próprios do legislativo, ou esse órgão de controle está praticando atos próprios, típicos do Poder Judiciário. No primeiro momento, então, em relação ao órgão, o controle pode ser um controle administrativo. Isso quer dizer o quê? Que o órgão controlador desempenha atividade administrativa. Exemplo, professor, simples, gente. O RELIC, delegado de polícia. O RELIC desempenha uma série de atividades administrativas enquanto delegado de polícia. A Corregedoria da Polícia Civil do Estado de Goiás está investigando atos que foram praticados pelo RELIC. A Corregedoria da Polícia é um órgão do Legislativo, do Judiciário ou da própria administração pública? Da própria administração pública. Então, a Corregedoria, quando ela está fiscalizando os atos que foram praticados pelo RELIC enquanto delegado de polícia, é um órgão administrativo. Então, esse controle é um controle administrativo. Corregedoria do Tribunal de Justiça, a mesma ideia. Corregedoria do Ministério Público, a mesma ideia. Corregedoria da Defensoria Pública ou da Procuradoria, a mesma ideia. É um órgão de controle. Um órgão de controle administrativo. A função que ela desempenha é uma função administrativa. Letra B. Controle
por órgãos do legislativo. São atividades típicas do legislativo. Quando nós estudamos lá no direito constitucional, atividade típica, atípica dos poderes, nós aprendemos que, na atualidade, o legislativo tem duas atividades típicas, né? A clássica, que é legislar, criar direito novo, e a atual, que é fiscalização. É uma atividade típica do Poder Judiciário, importantíssima, do Poder Legislativo, importantíssima do Poder Legislativo, a fiscalização. Acabei de citar aqui um exemplo, que é o impeachment do presidente da República, que é uma atividade de controle exercida por atividade típica do Legislativo. O impeachment do presidente da República. Certo? Ah, tem outros exemplos? Tem vários, né? Além do impeachment. O Legislativo participa do julgamento das contas, julga as contas do Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas. O Legislativo participa diretamente da atividade executiva e algumas atividades, né? Assinatura de tratados internacionais, composição de conselhos, conselho de segurança, né? E assim por diante. Então, o legislativo atua diretamente junto ao executivo. Isso é uma atividade de controle, de fiscalização. E, por fim, dentro dessa primeira espécie de classificação, é a classificação, o controle jurisdicional ou controle do judiciário. A doutrina fala controle do judiciário. Eu particularmente, até está no material de vocês, controle judiciário. Eu, particularmente, prefiro usar o termo jurisdicional, porque judiciário desempenha várias atividades, né? E aqui nós estamos falando do controle realizado pelo Poder Judiciário dentro da sua atividade típica, ou seja, atividade jurisdicional. Aplicar o direito ao caso concreto através de ações, né? Exemplo. A Malu, que chegou atrasada hoje, né, Malu? Tá tudo bem, minha querida? A Malu, que chegou bem depois hoje, acabou de chegar. Você não chega atrasada? Chegou e foi embora. Só deixou o rostinho aí, a fotografia. Vamos lá. Vou usar ela como exemplo, mesmo ela estando ausente aí. Só a fotinha dela que está aparecendo. A Malu, ela quer fazer um concurso para juiz substituto. Certo? Ela se inscreve no concurso para juiz substituto do Estado de Goiás. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Né? Bom. Quando... agora você apareceu, né, Malu? Quando ela vai ler o edital, ela percebe que no edital do concurso tem uma série de ilegalidades. Concurso público no judiciário é atividade administrativa? Sim ou não? Atividade administrativa do próprio poder. Então, quando ela olha aquela série de irregularidades, ela entra com um tipo de controle administrativo, chamado impugnação do edital. Ela apresenta a impugnação do edital para a Comissão Superior do Concurso. Para surpresa da Malu, a impugnação é indeferida. Então, num primeiro momento, o que a Malu tentou fazer através da impugnação? Fazer o controle de atos da administração pública dentro da esfera administrativa. Foi o controle administrativo. Ela apresentou a impugnação do edital, mas foi indeferido. Quando tem o indeferimento, o que a Malu faz? Entra com mandado de segurança. Entra com uma ação, um remédio constitucional para atacar aquelas irregularidades, aquelas ilegalidades que aparecem no edital da magistratura de concurso de juiz substituto. Nesse momento, a Malu está buscando novamente o controle da administração pública de um ato que é o edital do concurso, mas agora pela esfera jurisdicional, pela esfera do judiciário. Agora o juiz de direito vai manifestar, atuando dentro da sua função típica, aplicando o direito ao caso concreto, decidindo o mandado de segurança. Então, quando
você ataca atos da administração pública através de pedidos judiciais, de ações judiciais, você está buscando o controle da administração pública pela esfera jurisdicional, ou como falado pelo professor Diógenes Gasparini, em seu livro, pela esfera do judiciário. Então, tá aí as 3 primeiras formas de se classificar a atividade de controle da administração pública. Segunda forma de controle é quanto ao objeto. Quanto ao objeto, o controle pode ser um controle de legalidade ou um controle de mérito. Controle de legalidade não é novidade para vocês. Se busca saber se o ato foi confeccionado dentro do ordenamento jurídico. Se o ato foi confeccionado dentro do ordenamento jurídico, nós temos um ato legal, logo, não há que se anular esse ato. Por outro lado, se o ato foi confeccionado fora do ordenamento jurídico, possui vícios insanáveis, não tem outro caminho a não ser declarar a sua nulidade. O controle de legalidade ele pode ser realizado pelo próprio órgão, pelo próprio agente, pelo próprio órgão que praticou o ato, em razão do princípio da autotutela administrativa, ou, caso o órgão que praticou o ato permaneça no erro, o interessado pode buscar a via do judiciário para que seja declarado nulo esse ato administrativo. Então, a competência é do próprio órgão. Se ele não faz, o interessado pode buscar a via do judiciário para declarar a nulidade desse ato. E, letra B, nós temos o controle de mérito. O que nós aprendemos sobre mérito? Mérito leva em consideração partícula subjetiva. Que partícula subjetiva é essa? É analisar os critérios de conveniência e oportunidade. O ato praticado continua sendo conveniente e oportuno? Se ele continua sendo conveniente e oportuno, ele é mantido. Mas a partir do momento que o ato se mostra inconveniente, inoportuno, ele tem que ser revogado. Então, o controle de mérito tem como análise os critérios de conveniência e oportunidade. Com uma observação aqui importantíssima. Talvez a principal observação sobre o controle da administração pública. Quem pode atacar o mérito do ato administrativo? Apenas os responsáveis, os agentes competentes para a prática do ato. O Poder Judiciário pode, de forma direta, discutir o mérito do ato administrativo? Não podem. Não podem. O Judiciário não pode atacar de forma direta o mérito do ato administrativo. O Judiciário não pode intervir nas decisões, praticadas pelos outros poderes, inclusive pelo próprio Poder Judiciário, se a discussão é pura e simples sobre o mérito, sobre a conveniência e oportunidade. Professor, mas eu já vi casos onde acaba por se atingir o mérito. Eu também já vi muitos, nós já discutimos alguns desses casos, inclusive em sala de aula. Mas perceba, hoje, tanto o STJ quanto o STF, contrariando parte da doutrina, entende que os atos discricionários, que tem essa questão de análise de mérito, podem ser atacados pelo judiciário de forma indireta, pela análise de princípios, por exemplo. Tá? Os últimos atos discricionários aí, que foram discutidos no âmbito do Poder Judiciário. Nomeação de ministros. Presidente Dilma Rousseff nomeou Lula, foi parar no judiciário. É uma questão discricionária, mas foi parar no judiciário. Qual que foi o levantamento? Qual foi a discussão? Que a nomeação dele feria princípios gerais da administração pública. Em que pese fosse um ato discricionário, tinha uma discussão aí, né, indiretamente, que atacava o mérito. O Michel Temer, da mesma forma, indicou a Cristiane Brasil para ser ministra do Trabalho. Foi parar no judiciário. Foi parar no judiciário. E a discussão era a mesma. Afronta a princípios gerais da administração pública. E, por fim, agora, mais recente, o Bolsonaro, que também, ao nomear um ministro, né, de Justiça, depois que o Moro saiu,
também o tema foi parar no judiciário. Mas perceba, essas discussões, em que PES seja criticada pela doutrina, só é possível quando? Quando se alcança esse mérito de forma indireta, mas nunca de forma direta. O judiciário não pode fazer ou não pode determinar o que o presidente da República deve ou não fazer, o que o governador deve ou não fazer dentro das suas competências, a não ser que seja feita uma análise indireta desses atos. Tá bom? E por fim, em relação à pertinência do órgão controlador, tá? A última forma de classificação aí. Em relação Professor, Fala, só Malu. uma dúvida. Repete, por favor, eu não entendi direito. Quem que pode atacar o mérito do ato administrativo? Em regra, só o próprio órgão ou agente competente, editor do ato. Em regra, é só. Ok, obrigada. Agora, o judiciário pode, excepcionalmente, de forma indireta, pela análise, por exemplo, de princípios gerais da administração pública. Tá bom? Entendi. Obrigada. De nada. Vamos lá. Então, para terminar a aula de hoje, em relação à pertinência do órgão controlador, nós temos o controle interno e o controle externo. Presta atenção aí, quem está dormindo acorda. Tá, Helic? Presta atenção, respira fundo, que essa parte aqui ela é complicadinha, através do exemplo que eu vou dar. A regra geral é comum, é muito tranquila, mas tem um exemplo que eu dou aqui que dá uma bugada. Controle interno, controle externo. Presta atenção aqui. Se o órgão controlador, ele integra a mesma linha, a mesma organização hierárquica do Estado sobre o órgão controlado, nós temos controle interno. Lembra o exemplo que eu dei? Helic, delegado de polícia. Vem a corregedoria para controlar os atos do Helic. Tem uma linha hierárquica aí, sim ou não? Sim. A corregedoria não integra a mesma organização? Sim. Polícia Civil. Órgão do Executivo. Então, quando o órgão controlador ele integra a mesma organização hierarquizada que o órgão controlado, nós temos um controle interno, chamado controle intramuros. Certo? Agora, temos também o controle externo. Quando o órgão que está realizando o controle, não integra a mesma estrutura organizacional hierarquizada do Estado. Se o órgão que está realizando o controle não integra a mesma estrutura organizacional hierarquizada do Estado, nós temos controle externo. Olha o outro exemplo que eu dei para vocês. Presidente Bolsonaro indica o novo ministro da Justiça. Vem o STF e fala que não pode. Bolsonaro, chefe do Executivo, STF, cúpula do Judiciário. Existe hierarquia entre os dois? Por mais que o STF pense, não existe. Por mais que o STF pense e queira, não existe hierarquia sobre os dois. Não existindo hierarquia, esse controle interno ou externo? Externo. Beleza? Bom, falei que até aí tranquilo, essa parte é tranquila. Por que eu chamei a atenção de vocês então? Tem um exemplo aqui, tá? Que dá uma patinada aí. O terceiro exemplo que eu dei na aula de hoje foi a Malu fazendo o concurso para juiz substituto. Ela vai fazer o concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quando a Malu vê o edital, o que ela percebe? Tem lá ilegalidades. O que ela faz? Apresenta uma impugnação que é levada ao conhecimento do Conselho, da Comissão Superior de Concurso.
Esse controle é um controle administrativo. Interno ou externo? O que vocês acham? O que você acha, Malu? Controle interno ou externo? Interno dentro do próprio órgão? Interno dentro do próprio órgão, certinho. Interno dentro do próprio órgão. É um controle interno. A impugnação da Malu foi indeferida. O que ela faz? Lembrando, vamos lembrar? Ela está fazendo um concurso para a juíza substituta do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Estou induzindo vocês a errarem, tá? Já alerto. Estou induzindo vocês a errarem. É mais fácil induzir você ao erro e depois corrigir, que você não esquece mais. É assim que funciona. Então vamos lá. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás abre um edital para concurso de juiz substituto. A Malu faz a inscrição, que tenta fazer a inscrição, mas percebe que no edital tem lá uma série de ilegalidades. Ela entra com impugnação. A impugnação é indeferida, então o controle interno ela já tentou. O que ela faz depois? Entra com mandado de segurança. Aonde mesmo? Ela entra com mandado de segurança no legislativo? No executivo? Na governadoria do estado? Não, ela entra com mandado de segurança aonde? No poder judiciário. Aí vem a pergunta. Esse controle é interno ou externo? O que você acha, Nicole? Professor, não sei. Não sei, né? Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção. O que você acha, Amanda Oliveira? Amanda é outra que deixa o computador e vai tomar café. E aí, gente, o que vocês acham? Controle interno ou externo? Vamos voltar ao controle externo. Talvez seria externo. Oi? Porque não tem uma hierarquia dentro do edital e o juiz que vai julgar esse mandado de segurança. É interno ou externo, então? Externo. Externo. Exatamente esse raciocínio que eu queria que vocês fizessem, Helic. Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Existe hierarquia? O juiz que vai julgar o mandado de segurança, ele está vinculado hierarquicamente àquele concurso ou ele tem liberdade conforme a sua consciência jurídica? Ele tem liberdade conforme a sua consciência jurídica. Ele vai aplicar o direito ao caso concreto. Sabe por que geralmente a gente fica na dúvida? Porque a gente sabe que na Comissão Superior do Concurso da Magistratura tem lá só desembargadores. A grande maioria são desembargadores. Opa, peraí. Então, se ele é formado por desembargadores, então tem hierarquia. Tem não. Tá? Não tem hierarquia. Nesse caso, também é controle externo. Poxa, professor, mas dentro do próprio poder? Dentro do próprio poder. Por quê? Porque a decisão decorrente do mandado de segurança não tem hierarquia em relação à decisão administrativa que foi tomada pela Comissão Superior de Concurso. Tá joia? Bom, para terminar a aula de hoje, só um conceito que eu deixei para vocês no material. Conceito de controle da administração pública. É a atribuição de vigilância, orientação e correção de certo órgão ou agente público sobre a atuação de outro ou de sua própria atuação, visando confirmá-la ou desfazê-la, conforme seja ou não legal, conveniente, oportuna e eficiente. No primeiro caso, tem-se heterocontrole. No segundo, autocontrole, ou respectivamente, controle controle externo e controle interno. Bom, meus queridos, esse é o conceito aí do professor Jorge Sparim. Vamos ficando por aqui hoje. Tá? Na semana que vem a gente termina controle da administração pública. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, podem abrir os microfones aí e realizar as perguntas ou mandar pelo chat. Tá? Será que a Amanda Oliveira voltou para a aula? Professor, eu estava atendendo uma ligação. Eu estou aqui. Eu fiquei sem graça de falar depois. Ai, ai. Giovana, tudo tranquilo? Juliana, Felipe, Isabela? Alguma dúvida?
Não havendo mais dúvidas, meus queridos, então, bom resto de semana para vocês. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Semana que vem a gente mata isso, se Deus quiser. Boa semana, professor. Obrigado, professor. Boa semana pra Nada, você até também. mais. Amém, Semana que vem. professor. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Fica com Deus. Deus, tchau, tchau.